Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para PDS. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET, volume 7, semanas 1 e 2. Bora lá então. O que a gente vai falar nesse vídeo, gente? Nesse vídeo a gente vai falar sobre energia, fazer uma analogia para que a gente possa tentar entender melhor essa coisa que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar, né? Falar um pouco sobre energia mecânica e sistemas conservativos e não conservativos e depois fazer as 6 questõezinhas aí do PET, as 6 questõezinhas de exemplo, tá bom? Então bora tentar entender o que é energia. Para a gente ser bem preciso, energia é uma abstração matemática. É uma grandeza que se mantém sempre constante quando a gente pensa em um sistema isolado ou quando a gente pensa em todo o universo. Apesar dela não ter cor, não ter cheiro, não ter forma, a gente consegue medir ela com muita precisão através de outras propriedades ou outras variáveis. E a gente sempre chega à conclusão que quando a gente soma esse número, ele dá sempre o mesmo valor. E por isso a sua importância, porque a gente não precisa entender qual que foi o caminho feito, qual que foi o percurso feito. A gente pode olhar uma situação inicial e uma situação final, sem se atentar ao que aconteceu no meio do caminho, porque a gente sabe que no início e no fim, ou em qualquer outro momento, a energia ela se manteve constante. Mas vamos tentar dar uma cara, ver as características da energia. A energia é uma propriedade extensiva dos corpos. Assim como uma pessoa pode ter altura e massa, ela também tem energia. Tá? Energia é uma grandeza que ajuda a caracterizar os corpos. Bom, por que é uma propriedade extensiva? Basicamente extensiva porque depende da extensão, depende do tamanho do corpo. Diferente de temperatura, por exemplo, se você pegar 2 copos que você acabou de tirar da geladeira, vamos supor que os dois estão a 5 graus Celsius, 2 copos de mesmo volume, e mistura os dois, a temperatura não vai aumentar. A temperatura ela não depende da extensão dos corpos, ela é uma propriedade intensiva da matéria. Já a massa e o volume desses 2 copos eles vão aumentar quando você misturar os dois. Ou seja, massa e volume é uma propriedade que depende da extensão do corpo, assim como energia. Outra característica da energia é que ela é necessária para que aconteçam transformações. Quando a gente pensa em transformações, a gente fica pensando que é algo muito especial, né? Como por exemplo o Naruto virando Kyuubi. Mas na real, para a física, transformação é uma mudança em alguma das propriedades do corpo, como por exemplo temperatura, posição. Então, se eu mudo um corpo de lugar, um objeto de lugar, vai ter uma energia associada a ele, a essa transformação, a essa mudança de posição. Ela também sempre se conserva em sistemas isolados. O sistema isolado é aquele que a gente pode garantir que não vai estar interagindo com nada fora dele. Ou seja, não vai haver doação de energia ou transferência de energia para fora do meu sistema e nem para dentro do meu sistema. Nessa situação, a energia sempre vai se conservar, tá bom? E ela se transfere entre os corpos. Como assim? Bom, pensa que eu vou mover esse bloquinho aqui, tá? Esse bloquinho, à medida que eu vou empurrando ele, vou supor que ele está ganhando velocidade, que ele está se movendo cada vez mais rápido aqui. Você vai falar, o bloquinho está ganhando energia, ele está se movendo cada vez mais rápido, ele tem mais energia cinética. A gente já estudou energia cinética, né? Nos vídeos anteriores. Vou deixar o iCard aqui para que vocês possam assistir. Bom, se ele está aumentando a velocidade, ele está aumentando a energia cinética dele. Então parece que a energia não está se conservando. Tá, se eu pensar só no bloquinho, a energia dele aumenta de fato. Mas se eu pensar no sistema como um todo, o bloquinho só está aumentando energia porque essa mão está transferindo energia para ele. Então, para que a energia do bloco aumente, a energia da mão ela diminui. Há uma transferência de energia aqui, de forma que a energia do bloco isolado ela aumenta e a energia da mão separadamente ela diminua. Mas a energia total ela vai se conservar. Isso é uma propriedade fundamental da energia, talvez a mais importante. Ela se transforma entre diversos tipos e se degrada. Então você vai falar assim, Nathan, mas se eu soltar um bloco, na hora que ele chega no chão, a energia simplesmente some. Por quê? Porque aqui em cima, ok, a gente tinha energia potencial gravitacional, que é a energia associada à altura, né? Na hora que eu soltei, ele foi caindo cada vez mais rápido, transferindo energia potencial gravitacional em energia cinética. Mas quando ele chegou aqui embaixo, ele já não tinha nem altura mais, ele já estava no nível do solo e nem tinha velocidade. Para onde que foi essa energia? Bom, essa energia ela provocou uma vibração aqui no solo, né?
E essa vibração faz com que a temperatura dos corpos que estão aqui encostados nessa colisão, que ela aumente. Então, se tem um aumento de temperatura, vai ter uma transferência, uma transformação de energia cinética para energia térmica. E também, quando esse bloco cai no chão, ele emite som, né? E tem uma energia associada a esse tipo de onda, energia sonora. Então, a energia cinética que esse bloco tinha quando ele caiu, ela se transformou em energia sonora e energia térmica, principalmente, tá bom? Então, mesmo que aparentemente a energia não se conserve, se você olhar isso mais a fundo, se você olhar com mais atenção, você vai perceber que a energia total, ela sempre vai se conservar. Bom, mas a energia se degrada. O que eu quero falar com isso? Bom, que a mesma quantidade de energia que eu tenho aqui depois que ele bateu e parou, eu tenho no final, só que em outras formas, energia associada à temperatura, energia térmica e energia sonora. Então, eu não consigo pegar toda essa energia que eu tenho no final e voltar aqui para cima para fazer com que o bloco suba. Então, nem toda energia que eu tenho aqui no final, ela vai poder voltar para o seu estado inicial, porque parte dessa energia não é mais útil. Então, é isso que a gente fala com o fato da energia se degradar. Para tentar entender melhor o que é essa parada de energia, o tio vai contar uma história, baseada numa analogia que o Feynman conta no livro dele Lições de Física. E essa analogia, o tio mudou um pouco os personagens para ficar um pouquinho mais atual. Eu acho que ninguém sabe mais quem é Denis ou Pimentinha. Mas bom, vamos imaginar que esse aqui é o quarto do Steve. E a mãe deu um brinquedo novo para ele. Na verdade, um brinquedo que já vinha na família há muito tempo, que ela tinha um ciúme danado, mas deixou ele brincar, que eram 10 blocos, tá? 10 blocos indestrutíveis, blocos que, diferente dos de Minecraft, não podem ser quebrados. Mas falou que ela tinha um valor sentimental muito grande para ela e que ele não podia, né? Que ele tinha que brincar com muito carinho e guardar por eles. E aí todo dia ela combinou com o Steve que ela ia conferir se todos os blocos estavam lá. E aí beleza, passaram um dia, passaram dois e sempre ela encontrava os 10 blocos no quarto, organizadinhos lá no cantinho. Só que teve um dia que ela achou só 7 bloquinhos, que 3 bloquinhos não estavam lá. E aí ela ficou encucada, né? Mas para onde foram esses bloquinhos? Ela percebeu que 3 desses bloquinhos estavam do lado de fora, que tinham caído do lado de fora da janela. Quando ela voltou a colocar eles para dentro, ela percebeu que os 10 estavam aqui intocáveis. Se você ainda não percebeu, o quarto do Steve é o meu sistema, é o meu objeto de estudo. Só que quando os bloquinhos saíram lá para fora, esse sistema não estava isolado ainda. Então, 3 bloquinhos aparentemente sumiram, mas é porque eles estavam do lado de fora, eles tinham saído do meu sistema. Tranquilo? Bom, e aí um outro dia ela percebeu que 2 bloquinhos tinham aumentado. Ela falou assim, nossa, mas como é que 2 bloquinhos iam aumentar assim, do nada, né? E aí ela lembrou que nesse dia a Alex, uma amiga do Steve, tinha ido lá brincar com ele e que ela tinha bloquinhos iguaizinhos e que esqueceu 2 bloquinhos lá. Então, esses 2 bloquinhos aqui, eles vieram externamente. Então, para garantir, né, que o sistema tivesse isolado, para garantir o isolamento do meu sistema, ela falou assim, Steve, essa janela só vai ficar trancada a partir de agora e se você for brincar com algum amigo, não pode deixar eles trazerem brinquedos, vão brincar só com seus brinquedos aqui no quarto. E assim foi feito. A partir desse dia sempre estavam aparecendo 10 bloquinhos, às vezes eles não estavam todos lá empilhadinhos no canto, mas quando ela olhava com mais calma no quarto, ela achava eles, por exemplo, debaixo da cama. Então, de uma forma geral, os bloquinhos podiam estar em posições ou lugares diferentes, em formas diferentes, né, posições diferentes, mas sempre estariam os 10 bloquinhos lá no quarto. Até que um dia, o Steve, para fazer uma brincadeira com a mãe, escondeu 3 bloquinhos dentro do baú dele. E tinha uma regra lá que o baú não poderia ser aberto pela mãe, porque é a privacidade do menino, né? E aí tudo bem, a mãe não abriu, não achou os outros 3 bloquinhos, mas outro dia ela viu que os 3 bloquinhos estavam lá. E ela pegou o baú, aferiu a massa dele, viu quanto de massa ele tinha, e viu que tinha 3 kg ou 3.000 gramas. Pesou cada bloquinho e viu que cada bloquinho tinha mais ou menos 100 gramas. E aí na hora que ela fez uma continha, o que era? Pegar a massa do baú atual, né? Tirar a massa dele vazio, e aí ela ia ter a massa simplesmente dos bloquinhos. E dividia pela massa de cada bloquinho,
ela conseguia descobrir quantos bloquinhos estavam dentro do baú. E quando ela somava os vistos com os bloquinhos que estavam dentro do baú, mesmo sem ela poder ver, mesmo sem ela poder abrir o baú, ela conseguiria verificar se os 10 estavam lá. E ela sempre verificava que de fato os 10 estavam. Observe que ela está usando a massa do baú para contabilizar os blocos, para mensurar os blocos. Ela está utilizando uma expressão matemática para descobrir quantos blocos tem lá dentro e, na hora que somar com os blocos do lado de fora, ela ter a quantidade total. E aí Steve malandrão fez mais uma brincadeira com a mãe. Tinha um aquário muito sujo no quarto do Steve, com a água bem suja, e o Steve jogou 2 bloquinhos lá. A mãe, quando ela olhou, aferiu a massa do baú e percebeu que não tinha nenhum bloquinho lá dentro. E ainda assim estavam faltando 2 bloquinhos. Mas malandra que ela percebeu que o volume da água do aquário tinha aumentado. O volume, que normalmente era 2 litros ou 2.000 ml, vamos supor que tinha tipo uma marcação aqui do lado, ele estava um pouquinho maior. Ele estava 2.100 ml nesse dia. E aí ela viu o volume de um bloquinho, percebeu que tinha 50 ml, e aí pelo volume do aquário ela conseguia perceber quantos bloquinhos estavam lá dentro. E aí uma outra expressãozinha, né, pegando o volume total do aquário menos o sol da água, ela tinha quanto de volume estava ocupado no aquário pelos bloquinhos. Dividindo pelo volume de um bloquinho só, ela tinha um número de bloquinhos dentro do aquário. O que eu quero mostrar para vocês aqui com essa expressão e com essa historinha é que mesmo que eu não veja os bloquinhos, mesmo que os bloquinhos estejam escondidos, que eles não estejam visíveis para mim, eu consigo medir com precisão onde esses bloquinhos estão associados a alguma propriedade, ou a massa do baú, ou ao volume do aquário. E quando eu somo todas essas quantidades, todos esses locais possíveis para os bloquinhos, eu tenho uma quantidade que se mantém sempre constante, que é a quantidade total de bloquinhos nesse meu sistema. O que eu quero falar com vocês é que a energia é a mesma coisa. A energia eu não consigo ver, eu não consigo medir diretamente, e isso faz dela abstrata. Mas ela tem expressões e relações muito íntimas com várias propriedades dos corpos, né? E isso faz com que eu consiga medir com determinação, com precisão, a energia do sistema. E sempre que eu somo essa energia, apesar de eu não ver, eu tenho um valor que sempre se mantém constante. Então a energia, nessa analogia, é como se fossem os bloquinhos. Mesmo que eu não consiga ver, eu tenho expressões matemáticas que até hoje sempre se mostraram verdadeiras para garantir que a quantidade total dessas coisas se mantém constante. Essa coisa a gente chama de energia, e essa energia, apesar de ter várias formas e várias maneiras de se associar aos corpos, ela se mantém sempre constante. Tá bom? Bom, é isso. Vamos falar um pouquinho de energia mecânica. Apesar da gente não fazer nenhuma questão no PET, ele já introduz esse conceito. Energia mecânica nada mais é que a soma, né? A totalidade da energia cinética com energia potencial. Energia cinética, como a gente já viu, a energia associada ao movimento, à velocidade de um corpo, né? Toda vez que você vê cinética, lembre que ele está associado à velocidade. E energia potencial está associada à posição do corpo. Essa posição que pode estar dentro de um campo gravitacional, uma altura dentro de um campo gravitacional, ou a deformação de uma mola associada ao corpo, tá bom? Então, matematicamente, energia mecânica nada mais é que a energia cinética mais energia potencial. Lembrando que essa energia potencial pode ser energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Eu já fiz vídeos separados sobre as duas, vou deixar aqui no iCard para que vocês possam assistir, se vocês ainda não tiverem assistido. Mas para hoje a gente nem vai precisar calcular. Então, vamos entender agora um pouquinho o que é sistemas conservativos e não conservativos. A gente já viu que a energia como um todo, a energia total do sistema, ela sempre se conserva. Ela se transforma de um tipo para o outro, ela até se degrada algumas vezes, mas a quantidade de energia total que eu tinha no início, eu tenho no final. Um sistema conservativo, ele parte da ideia de conservação, mas não da energia total, e sim da energia mecânica. Então, a energia mecânica que é a soma da energia cinética com energia potencial, se mantém constante.
E aí, não há forças dissipativas. Como assim, Nathan, não há forças dissipativas? Tem forças que, quando atuam no sistema, elas diminuem a energia mecânica dele, como, por exemplo, força de atrito, força de resistência do ar. Então, para que o sistema seja conservativo, para que a energia mecânica se conserve, é preciso que não atuem essas forças dissipativas. Então, ele vai falar que a superfície é perfeitamente lisa, ou vai enfatizar que não existe atrito na superfície, e aí você pode chegar a essa conclusão que o sistema é conservativo. Logo, então, o não conservativo é aquele que a energia mecânica não se conserva. Pois existem forças dissipativas atuando no sistema, tá bom? Vai ter um exemplo que a gente vai falar basicamente dessas forças não conservativas, vou deixar para explicar um pouquinho mais sobre isso lá, mas basicamente é isso. Essas forças elas realizam um trabalho negativo nessa situação, que diminuem a energia mecânica do sistema, e aqui não tem essas forças dissipativas, né? Então só há uma transferência, né? Uma transformação de energia cinética para energia potencial ou de potencial para energia cinética. Aqui há a transformação de energia mecânica em outros tipos de energia, como energia sonora, energia térmica e assim por diante, tá bom? Bom, então vamos para a questão número 1. Pesquise e faça uma lista de todas as fontes de energia diferentes que você conseguir imaginar e responda: quantas formas de energia existem além das energias cinética e potencial? Dica: comece pensando em si mesmo, nos próprios arranjos atômicos de suas células, depois em cada cômodo da sua casa, em cada rua do seu bairro, em cada canto da sua cidade e do nosso país. Eleve seu pensamento a cada continente de nosso planeta, a cada planeta do nosso sistema solar e até mesmo as escalas de nossa galáxia, como cada estrela na Via Láctea. Você concorda que, numa escala geral, todos os possíveis tipos de energia são associados, mesmo que indiretamente, às energias cinética e potencial? Por quê? Bom, vamos começar numerando aqui alguns tipos de energia, né? Então, energia nuclear é um tipo de energia associado às ligações atômicas, né? Bom, também a gente pode falar de energia das moléculas, né? As moléculas também se conectam com forças moleculares. Essa quebra ou a formação dessas ligações, essas transformações que envolvem quebra ou conexões entre essas moléculas, estão associadas à energia. Essa energia, então, a gente pode chamar ela de energia molecular ou energia química de uma forma geral. A gente pode falar de energia luminosa associada à luz. Também podemos falar de energia térmica. Energia elétrica, né? Fica essa coluna aqui, né, para tipos de energia. Tipos de energia. Então aqui, vamos escrever uma resposta, né? Apesar dos diferentes nomes e grandezas associadas, a energia pode sim ser considerada de uma forma simplista, né? De uma forma mais geral, como apenas potencial e cinética, uma vez que, mesmo que indiretamente, ela
está associada à posição ou ao movimento dos corpos. Beleza? Então, apesar das várias formas que a energia pode assumir, das várias grandezas que ela está associada, a gente tem que a energia ela pode ser, de uma forma mais simples, associada ou a um movimento ou uma posição. Portanto, a energia, independente da sua forma, ela pode ser simplificada como cinética e potencial. Beleza? Bom, se vocês estão gostando dos vídeos, gente, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os coleguinhas que ajuda muito, tá? Bora para 2 então. De onde vem a energia elétrica? Pesquise e explique em linhas curtas os processos de transformação de energia que ocorrem em usinas hidrelétricas, eólicas, termoelétricas e nucleares. O que todos esses processos têm em comum? Bom, vamos tentar primeiro entender uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, como todo mundo deve saber, utiliza água, né? Mas, na verdade, a hidrelétrica ela é construída num lugar em que existe um desnível natural para a água ou onde é construída uma grande barragem. O que é isso? Essa barragem serve para fazer com que a água ela ganhe altura, consequentemente, que tenha uma energia potencial gravitacional associada a ela. Aqui ela tinha energia potencial gravitacional, né? E à medida que ela vai descendo, ela vai transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa energia cinética é utilizada para mover uma turbina que está associada a um gerador. Esse gerador nada mais é que tem um ímã acoplado num sistema de espiras que eu faço variar um campo magnético dentro dessas espiras e essa variação desse campo magnético induz corrente elétrica, tá bom? A gente não precisa entender muito bem esses detalhes, só precisa entender que eu preciso mover esse gerador. E para mover esse gerador na hidrelétrica eu utilizo o movimento da água. Esse movimento que é natural, né? A água desce naturalmente, transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. E aí eu uso essa energia cinética para mover esse gerador. Esse gerador, né, que através do processo de indução eletromagnética, transforma essa energia cinética em energia elétrica, que é o intuito da hidrelétrica. Tá bom? De forma parecida, uma termoelétrica utiliza diferenças de temperatura aqui, né, para haver uma troca, um processo de calor, uma doação de energia térmica da fonte, né, da queima de algum combustível fóssil para a água. Essa água ela vaporiza e esse vapor vai naturalmente para regiões mais frias. Esse movimento aqui faz com que eu consiga mover esse mesmo gerador que na hidrelétrica. Mas nesse caso, eu tenho uma transformação de energia química aqui, que é liberada nesse processo de combustão, né? Transferida para a água se esquenta, vaporiza e esse vapor se move naturalmente. Nesse movimento eu movo um gerador, só que agora na termoelétrica a fonte é diferente. A fonte é uma energia química, né? Uma energia provinda da combustão de materiais. Na nuclear a ideia é muito parecida, só que aqui eu uso fissão nuclear, transferir calor para a água e aquecer ela. Então, a fonte é diferente, né? Eu utilizo energia nuclear aqui para aquecer a água, mas no final também quero aquecer a água para que ela se mova para regiões mais frias, o vapor de água se mova para regiões mais frias, e nesse movimento eu consiga mover o gerador. Então, aqui eu preciso ter energia cinética para eu conseguir mover esse gerador. Preciso ter energia cinética para me conseguir mover esse gerador. A produção por energia eólica é o mesmo esquema, né? Só que aqui eu utilizo a energia cinética dos ventos já para mover esse gerador. Eu não preciso de outro tipo de energia associado. Eu já transformo diretamente, né, a energia associada aos ventos, a energia cinética associada aos ventos, em energia elétrica, porque eu utilizo o vento para mover esses geradores, tá bom? Então o que elas têm em comum? Em todos os processos, há uma transformação de energia cinética, energia associada a algum movimento, né, em
energia elétrica no gerador. Então, eu preciso mover um gerador em todos esses casos. Eu preciso transformar a energia cinética para mover esse gerador. Movendo esse gerador, eu tenho energia elétrica associada, tá bom? Cite 3 exemplos de forças dissipativas. Detalhe cada caso com um desenho e explique o motivo dessas forças realizarem trabalho resistente. Bom, vamos começar com os desenhos aqui. Vamos começar tentando entender melhor o que essas forças dissipativas fazem, que é o seguinte. Bom, imagine que eu tenho um ambiente aberto aqui e que eu solto um bloquinho. Bom, no início o bloquinho tinha energia potencial gravitacional e à medida que ele desce, ele devia aumentando a sua energia cinética proporcionalmente ao quanto ele caiu, né? Só que quando a gente tem resistência do ar, essa energia cinética que eu chego no final não é o valor total que eu tinha de energia potencial lá no início. Ou seja, há uma perca de energia mecânica nesse processo. Por quê? Porque enquanto o bloco está caindo aqui, tem uma força que o ar faz, uma força de resistência do ar contrário. Essa força de resistência do ar vai fazendo com que haja uma transferência de energia mecânica, uma transformação de energia mecânica em outros tipos de energia. E aí, no final, eu não tenho energia cinética esperada, eu não tenho energia mecânica total que eu tinha no início. Bom, outro jeito aqui é colocando a mãozinha e quando eu vou empurrando esse bloco, ele deveria ir aumentando cada vez mais a energia cinética dele. Mas, eventualmente, não há uma conversão total. O trabalho feito por essa mão não é totalmente transformado em energia mecânica no bloco. Isso por quê? Porque conforme esse bloco vai se movendo, existe uma força, né, de atrito, uma força de interação entre o solo e o bloco, que faz um trabalho resistente. O que é fazer um trabalho resistente? É diminuir a energia mecânica do bloco, né? Então essa força de atrito ela é externa ao bloco e faz com que a energia do bloco ela diminua. Lembrando que, né, vai haver um aquecimento do bloco e da superfície, a energia total ela vai se conservar, mas a energia mecânica do bloco ela diminui. Tudo bem? Um último exemplo aqui é quando a gente joga um bloco dentro da água, a energia cinética dele também não aumenta proporcionalmente ao quanto ele cai. Isso porque, conforme ele está caindo, a água oferece uma força de resistência. Essa força que a gente chama de força de arrasto, tá? Essa força de arrasto também é o nome dado à força de resistência do ar. Mas eu coloquei dois tipos diferentes de força de arrasto para a gente poder exemplificar, tá bom? Então aqui a gente tem uma força de arrasto, que é uma força que aparece sempre contrária ao movimento de um corpo dentro de um fluido, seja de um líquido ou de um gás. Então sempre que eu tento mover um bloco dentro de um fluido, esse fluido oferece uma resistência. Essa resistência é contrária ao deslocamento e por isso, por ser contrário ao deslocamento, faz com que o trabalho ele seja negativo. E o trabalho sendo negativo diminui a energia mecânica do meu sistema, diminui a energia mecânica do meu bloco, tá bom? Vamos colocar isso em palavras então, vamos escrever aqui. Cite 3 exemplos de forças dissipativas, né? A gente já colocou aqui, que é a força de resistência do ar, a força de atrito e a força de arrasto, né, em um fluido, por exemplo, na água. Detalhe em cada um dos casos com um desenho e explica o motivo dessas forças realizarem trabalho negativo. Então, no caso aqui, ó, da resistência do ar, o bloco estava descendo, não estava? Ou seja, o deslocamento era para baixo e a força de arrasto era para cima. O ângulo entre esses dois vetores era de 180 graus. Nesse caso aqui, a mão estava empurrando o bloco para a direita, né? O deslocamento do bloco era para a direita. Como a força era para a esquerda, o ângulo entre esses dois vetores também é de 180 graus. E por último aqui, o bloco estava caindo, né, deslocando para baixo dentro da água. E aí a água, como qualquer outro fluido, oferece uma resistência à queda desse corpo. E aí essa resistência a gente chama de força de arrasto. E nesse caso também, como nos outros, o ângulo entre a força e o deslocamento era de 180 graus. Tranquilo? Então aqui, por que esse trabalho ele é resistente? O trabalho dessas forças é resistente
ou seja, negativo, né? Pois reduz a energia mecânica do corpo. O sinal negativo se deve ao fato de o vetor força, né, de F com a setinha em cima do vetor força e o vetor deslocamento formarem 180 graus entre si. Por quê? Pois, como o trabalho, a gente já viu, né, no primeiro vídeo do PET passado, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, forças e deslocamento, e o cosseno de 180 graus é igual a menos 1, temos que o trabalho vai ser igual a menos F vezes D, menos o valor da força vezes o valor do deslocamento. Portanto, o trabalho vai ser negativo sempre que o ângulo for de 180 graus. Eu explico isso com muita calma no vídeo que eu vou deixar aqui nesse card, tá? Assistam lá caso você tenha ficado com alguma dúvida, que eu tenho certeza que você vai sanar todas as dúvidas que você tem. 4. Cite 4 exemplos de forças que não realizam trabalho. Detalhe cada caso com um desenho e explique o motivo dessas forças não realizarem trabalho. Então, no caso anterior, os trabalhos eram dissipativos, eram negativos, diminuíam a energia mecânica do sistema. Nesse caso, não fede nem cheira, nem aumenta e nem diminui. Então, por exemplo, a gente tem uma superfície aqui horizontal, como uma mesa, né? Ou o próprio chão, e um bloco se deslocando, ele tem duas forças que não realizam trabalho, tanto a normal quanto o deslocamento. Por quê? Porque se a gente for pensar aqui, o deslocamento desse bloco está sendo para a esquerda, formando um ângulo de 90 graus, tanto com o peso quanto com a força normal nessa situação. Aqui, a gente tem que a força normal não está nem favorecendo e nem dificultando esse deslocamento, nem aumenta a energia cinética e nem diminui. Então, essa força normal ela não realiza trabalho. Outra maneira de ver isso, né? Como eu falei na questão passada, o trabalho é F vezes D vezes o cosseno desse ângulo. Esse ângulo aqui é quanto? 90 graus. 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Por isso que o trabalho dessas forças, quando o ângulo entre força e deslocamento é 90, não realiza trabalho, tá bom? Mais duas situações aqui. Por exemplo, o movimento de rotação em torno da Lua em torno da Terra. É a força gravitacional que faz com que esse movimento aconteça, né? Mas esse movimento aqui, essa força que provoca esse movimento, que é a força gravitacional, também conhecida como força-peso, é sempre perpendicular ao movimento, é sempre perpendicular à velocidade, é sempre perpendicular ao deslocamento. Então, como a força gravitacional é uma força centrípeta, ela não realiza trabalho. Um outro exemplo aqui é nesse arremesso de martelo, né? A gente tem o doidinho aqui girando o martelo e durante esse movimento de giro, a força de tração que a corda faz na massa, no martelo, não realiza trabalho. Por quê? Porque do mesmo jeito que a força gravitacional, essa força de tração vai ser sempre perpendicular ao deslocamento, sempre perpendicular ao movimento. Toda vez que a força for centrípeta, ela não realiza trabalho, tá bom? Então, por que em todos esses casos não existe trabalho? O trabalho é nulo pois as forças formam 90 graus com o deslocamento. Com o vetor deslocamento, né? E como cosseno de 90 graus é igual a zero, temos que o trabalho por ser
igual a f vezes d vezes cosseno de θ é nulo. Então, por ser isso, é nulo. Beleza? Então, o trabalho é nulo porque essas forças nem favorecem nem desfavorecem o movimento. Nem aumentam a energia cinética e nem diminuem. Não fede nem cheira. Então, nesse caso, o trabalho dessas forças é nulo. Tá bom? Bom, a energia pode ser produzida e ou eliminada? Se sim, explique como. Não, né? Ela não pode ser produzida e nem eliminada. A energia do universo ela se mantém sempre constante, ela se mantém sempre a mesma. O que acontece é que a energia se transfere de um corpo para o outro, se transforma de um tipo para o outro, mas o seu valor total sempre é constante, tá? Então, não, a energia pode ser transferida ou transformada, mas sempre terá o seu valor total conservado. Pois a energia do universo, o universo é tudo, né? O meu sistema isolado é sempre constante e finita. Então existe um valor finito de energia, é grande pra caramba, né? Mas é um valor finito e que se mantém sempre o mesmo desde o surgimento do universo. Essa energia vai se transformando de um tipo para o outro, mas a quantidade total sempre se manteve constante, tá bom? Bora para a última, que não é energia. Bom, apesar da energia ser um conceito abstrato e ser simplesmente uma abstração matemática, não ter cor, não ter cheiro, ela é muito bem definida para a física. A gente sabe calcular ela através de expressões com muita precisão. Então, as pessoas de má fé às vezes aproveitam dessa abstração para jogar energia em tudo. E no dia a dia a gente usa energia em várias situações que não tem nada a ver com o conceito físico. Como, por exemplo, hoje eu acordei com muita energia, ou coisas do tipo energia de pensamento, pensa positivo que atrai energias boas ou energias ruins. Isso, apesar de ajudar as pessoas, não tem nenhum significado físico verdadeiro, tá bom? Então vamos começar a responder aqui, ó. O que não é energia? Apesar de ser uma abstração matemática, é uma coisa que a gente calcula, ela tem valor matemático, mas a gente não consegue ver, né? A energia tem suas bases muito bem definidas. É uma das leis físicas mais testadas e mais validadas que a gente tem, podendo ser calculada de forma precisa através de expressões matemáticas. Então, apesar de ser uma abstração matemática, a gente consegue calcular a energia sempre. Então, por exemplo, quando a gente associa energia a ânimo, a vontade de você fazer alguma coisa, ou a quão animado você acordou no seu dia, apesar disso ter um significado para você, hoje eu acordei bem animado, eu acordei tipo 7 animado. Não tem uma unidade, não tem uma verificação, não tem um aparelho que outra pessoa pode medir essa vontade, essa animação sua, e isso vai dar o mesmo valor. Isso não é verificável. Então essa energia não faz sentido do ponto de vista científico, do ponto de vista da física, tá bom? Então, não existe energia do pensamento, não existe energia de disposição, energia relacionada a ânimo e coisas desse tipo. Então vamos escrever isso aqui também, né? Assim sendo, não é energia, ânimo, disposição, pensamento,
e coisas do tipo, né? E afins. Beleza? Outra coisa é que a energia pode ser transformada, transferida, mas não pode ser gerada do nada. Então, cuidado com alguma coisa que fala assim, isso aqui vai aumentar a sua energia, mas vai aumentar a partir de quê, né? Da onde que vai vir essa energia que está aumentando para aumentar a minha? E que tipo de energia exatamente a gente está falando, né? Se a pessoa tiver dificuldade de responder isso, é porque essa energia de fato não é energia, né? É alguma outra coisa. Então a energia ela não é criada do nada. A energia não é gerada do nada e nem perdida. Apesar de poder se degradar, ela é apenas transferida ou transformada. Por último aqui, para terminar, eu quero falar que, apesar de trabalho e, por exemplo, calor estarem muito associados à energia, serem um processo de transferência de energia de um corpo para o outro, eles não definem totalmente energia. Energia não é só a capacidade de realizar trabalho. Energia está associada à temperatura dos corpos, ela está associada ao movimento dos corpos, ela está associada a outros tipos de grandezas e de propriedades. O trabalho como um todo, apesar de estar relacionado intimamente à energia, ele não define a energia totalmente. Então, trabalho e calor, eles são processos de transferência de energia. A energia é mais ampla do que isso, tá bom? Então, calor e trabalho são processos de transferência de energia. O primeiro, por diferentes temperaturas, e o último, pela ação de uma força. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte o vídeo aí e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço, galera. Até mais.